Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, eu sou médico, psiquiatra e pesquisador em São Paulo. Nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês uma palestra sobre diagnóstico em psiquiatria, que foi proferida no encontro psicoeducacional da Abrata. Eu comento sobre as particularidades do diagnóstico em psiquiatria e a importância. Muito bem, se você gosta dos assuntos aqui do canal, antes de tudo, não deixe de se inscrever e clicar no sino para receber as notificações de novos vídeos. Não deixe de curtir, se você está na página do Facebook, não deixe de curtir e acompanhar a página. Muito obrigado e uma ótima palestra para você. Olha, muito obrigado à diretoria executiva da Abrata pelo convite, ao conselho científico, por ter me designado para essa palestra, que eu considero um tema muito importante, e principalmente muito obrigado pela presença de todos aqui, porque sem vocês nada disso tem sentido, É muito importante que essa palestra seja no início do trabalho, porque a base de tudo em medicina, a base de todos os tratamentos, de toda a pesquisa, de toda a educação que o paciente tem que ter a respeito da sua própria patologia, começa pelo diagnóstico. Sem o diagnóstico, nada é possível. Tudo que se desenvolve de conhecimento a respeito da psicopatologia, da fisiopatologia, da doença, assim como das estratégias de tratamento, começam com a determinação de um diagnóstico. Sem diagnóstico, então, é impossível estudar uma doença. E eu começo conversando com vocês sobre a importância do diagnóstico em psiquiatria. Mas muito do que eu vou falar aqui diz respeito à medicina geral, não apenas à psiquiatria, Olha, a primeira enciclopédia, o primeiro grande compêndio médico que se tem na história é o Corpus Hipocráticos, que se atribui a Hipócrates a compilação dele, mas pouco importa se foi ele ou não que fez, o que importa é que esse foi o primeiro tratado de medicina. Logo no primeiro tratado de medicina já haviam pelo menos 5 diagnósticos psiquiátricos. A mania, a melancolia, que hoje é depressão, a frenite, a doença sagrada, que é a epilepsia, e a paranoia. Então, desde as origens da medicina, os diagnósticos psiquiátricos, eles constam lá, Eles são muito importantes. E os motivos que fazem eles ser importantes são esses que eu falei. Sem identificar a doença, a gente não vai desenvolver estratégias de pesquisa para conhecer melhor a doença e estratégias terapêuticas para os nossos pacientes viverem melhor. A descrição do Corpus Hipocráticos sobre a melancolia já trazia uma origem fisiopatológica, já trazia uma origem orgânica para o quadro de melancolia. Eu vou ler com vocês aqui, O corpo do homem contém sangue, fleuma, bile amarela, negra. Essa é a natureza do corpo, através da qual adoece e tem saúde. Tem saúde precisamente quando esses humores são harmônicos em proporção, em propriedade e em quantidade, e sobretudo quando são misturados. O homem adoece quando há falta ou excesso de um desses humores, ou quando ele se separa no corpo e não se une aos demais. Alguém pode ler isso aí e falar assim, doutor, mas isso aí é um tanto quanto fantasioso pelo conhecimento que a gente tem hoje em dia, de fato é. Fala assim, nossa, como eles eram tolos em acreditar que a melancolia tinha alguma coisa a ver com a bile. Vamos ver por um outro ponto de vista. Eles já há milhares de anos acreditavam que a melancolia ou a depressão tinha alguma causa orgânica. Coisa que hoje em dia, infelizmente, tem gente que ainda duvida, apesar de todas as evidências em favor disso. Então eu costumo olhar a história e ver o que eles têm de positivo, Olha, se hoje há ainda pessoas que duvidam que a depressão é uma doença médica de fato, Depressão que ela tem bases fisiológicas, e há pessoas, até formadores de opinião, que duvidam disso, os gregos há milhares de anos já sabiam que a depressão tinha uma causa orgânica, não é mesmo? Descrições da depressão existiam,
descrições da mania existiam e, na medicina grega, com Areteu da Capadócia, até descrições do transtorno bipolar existiram. Aqui, ó. A melancolia é o começo e parte da mania. O desenvolvimento de um estado maníaco é mais um aumento da doença, que ele se referia à melancolia, do que uma mudança para um outro estado. Essa descrição é a primeira descrição que a gente tem precisa na literatura médica do transtorno bipolar. Então, olha só, lá eles já tinham a ideia de que a melancolia e a mania poderiam ser fases de uma mesma doença. Então, olha só, diagnósticos como mania, depressão e transtorno bipolar, não com esse nome, claro, já existiam na medicina grega. A importância do diagnóstico vem desde as origens, então, da medicina. Nas artes, muito possivelmente, talvez a primeira descrição na arte ocidental do transtorno bipolar está no Antigo Testamento e o quadro apresentado pelo rei Saul. Né? Nesse quadro aí que eu estou mostrando para vocês é o Davi, né? Futuro rei Davi, tocando harpa para acalmar um quadro depressivo do rei Saul. Muito bem, qual é o objetivo de um diagnóstico? O objetivo do diagnóstico é um apenas: identificar condições mórbidas, doenças ou transtornos que acometem um paciente. É só esse o objetivo do diagnóstico. Como eu vou falar para vocês, muitas das críticas a respeito do diagnóstico psiquiátrico acontecem porque pessoas atribuem ao diagnóstico uma função que ele não tem e critica por isso. Então vamos identificar qual a função, para que serve o diagnóstico? O diagnóstico serve para identificar uma condição mórbida, doença ou transtorno que acomete um paciente. Para identificar, o que nós usamos? Nós temos que buscar especificidades, particularidades que permitam a identificação da doença. Um diagnóstico não tem como objetivo descrever um transtorno. Ele não tem como objetivo descrever todas as facetas acometidas por um transtorno. Ele tem o objetivo de identificar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente faz a faculdade de medicina, parece que metade do curso nós vemos duas doenças, que são hipertensão e diabetes. A gente vê tanto que parece que metade, se tiver algum médico aqui, pode me complementar, mas parece que porque a gente do primeiro ao sexto ano da faculdade, a gente ouve, não tem um ano que a gente não estude, hipertensão e diabetes. Doenças muito, muito complexas, muito. Os acometimentos, por exemplo, que uma pessoa diabética pode ter, vão desde o coração, rim, retina, cérebro e até o aparelho músculo-esquelético. A minha esposa está aqui, por exemplo, ela é ortopedista e especialista em cirurgia do pé, e grande parte do trabalho dela é trabalhar com pessoas que têm o pé acometido por conta do diabetes. Pessoas ficam cegas por causa do diabetes, pessoas têm infarto em decorrência do diabetes. Pessoas têm doenças vasculares graves em decorrência do diabetes. Mas como é feito o diagnóstico do diabetes? Olha, eu não vou entrar em detalhes porque isso muda todo ano, porque os diagnósticos e os critérios vão sendo atualizados. Mas, em geral, é pela glicemia do sangue. Existem lá as condições, tem que ser feito em jejum, não sei quantas vezes, etc. Mas o diagnóstico de uma doença imensamente complexa, como é que faz? É pela glicemia, pelo açúcar no sangue da pessoa. Vocês entenderam que o diagnóstico ele não precisa ser uma coisa abrangente que explica a doença. O diagnóstico ele precisa ser algo preciso para identificar a doença. Entender a doença é outra coisa, não é o diagnóstico. Ok? Mesma coisa para pressão alta. Pressão alta é uma doença extremamente complexa, a hipertensão. No entanto, como é que se faz o diagnóstico? Algumas medidas de pressão em condições adequadas e está feito o diagnóstico. Então, o diagnóstico é para identificar a doença ou o transtorno, não é para descrever a doença ou o transtorno. Muito bem, quais dados são usados em medicina para se fazer o diagnóstico? Primeiro, sintomas e sinais. Sintomas são o que o paciente relata, sinais é o que a gente observa.
A história clínica. Precisa se colher uma boa história clínica para se fazer o diagnóstico. Em medicina, os exames complementares, eles são fundamentais para se fazer o diagnóstico. E outras coisas complementares, fatores de risco e história familiar. Por que história familiar? Porque muitas doenças, elas têm um fundo genético. Então, a história familiar pode ajudar a gente a rastrear a doença, né? E os fatores de risco? Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho que está exposto a um agente químico, por exemplo, que é cancerígeno, que pode induzir uma determinada doença pulmonar, por exemplo. Isso é um fator de risco que a gente tem que levar em consideração na hora de fazer o diagnóstico. Não por acaso eu coloquei em cores diferentes. O que está em verde é determinante para o diagnóstico, né? São sinais e sintomas, história clínica e os exames complementares. O que está em azul ajuda a gente na direção do diagnóstico, que é o quê? A história familiar e os fatores de risco. Ok? Muito bem. Em psiquiatria, muda alguma coisa? Muda. Psiquiatria é uma especialidade da medicina e toda especialidade tem as suas particularidades. Em psiquiatria, sinais e sintomas são importantes, muito mais os sintomas e menos os sinais. Sinais, o médico observa? Observa. A pessoa pode estar com uma face que denota exaltação, raiva, tristeza. Então, a gente observa. A pessoa pode estar muito quieta, com a psicomotricidade diminuída. A pessoa pode estar meio agitada, batendo o pé, mexendo nos dedos, mexendo no cabelo. Isso a gente observa, são sinais, mas não são tão importantes assim. Muito mais importantes são o quê? Os sintomas, que é o que o paciente relata. Daí que a interação entre o médico e o paciente em psiquiatria, ela tem que ser muito boa. Médico e paciente tem que ter bastante sintonia. Muitos pacientes trazem as informações de forma adequada. Muitos pacientes, até porque eles não têm formação para isso, não precisam saber disso, às vezes eles não sabem qual informação trazer. Aí vai do diálogo com o médico para extrair as informações de forma adequada do paciente. Muitos pacientes querem trazer todas as informações da vida, principalmente numa primeira consulta. E às vezes o médico tem que fala, não, calma, isso a gente conversa em outro momento, deixa eu direcionar um pouco a conversa. Já outros são extremamente calados e o médico tem que fazer força para tirar as informações. O fato é que essa sintonia tem que acontecer. Por quê? Porque os sintomas são fundamentais para se fazer o diagnóstico. Vocês vão ver daqui a instantes o porquê disso. História clínica é fundamental. Fundamental. O modo com que o paciente se apresenta para a gente é muito importante. Mas tão importante ou mais é a história desse paciente. Algo que eu vou falar aqui ao longo da palestra, que é um erro muito comum que acontece no tratamento dos transtornos do humor, é o seguinte: o paciente vem ao médico, busca o médico em depressão. O médico faz diagnóstico de depressão porque está vendo o paciente naquele momento. Mas, colhendo a história de vida do paciente, nós vemos que ele já teve muitas crises do transtorno bipolar, crises maníacas. Então, o diagnóstico não é depressão, a gente vem da história do paciente, muda o diagnóstico. Por isso que é decisivo. A história do paciente é fundamental para se fazer o diagnóstico em psiquiatria. Muito bem. E os exames complementares? História familiar é importante? Claro. Vocês sabem que um paciente bipolar muitas vezes tem casos de transtorno bipolar na família. Os fatores de risco são importantes? Sim. Por exemplo, um paciente que abusa de estimulantes, por exemplo, isso é um fator de risco para desencadear uma crise maníaca, por exemplo. E os exames complementares, gente? Olha a cor que eu coloquei. Eu coloquei em azul, numa cor diferente. Por quê? Porque ele não é decisivo para se fazer o diagnóstico. Essa é uma dúvida muito comum. Diagnósticos, não só nos transtornos do humor, em psiquiatria, eles geralmente, nos exames complementares, eles não encontram uma confirmação e nem uma refutação. O que eu quero dizer com isso? O exame complementar, ele não determina o diagnóstico da pessoa. A gente não precisa de um exame complementar para confirmar o diagnóstico. Por isso que o diagnóstico em psiquiatria, a gente diz que é um diagnóstico clínico. Vai da avaliação do médico fazer o diagnóstico.
Alguém pode perguntar, doutor Fernando, mas e para que servem os exames complementares? O meu médico pede, por exemplo, exames complementares para mim. Né? Exames de sangue ou exames de imagem. Serve para várias coisas, mas não para confirmar o diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Quais são os motivos? Por exemplo, um paciente que tem depressão, por exemplo, ele pode ter também hipotiroidismo. Principalmente nas mulheres isso é bastante comum. Então a gente precisa investigar, a gente é médico. Então a gente vai investigar doenças clínicas também. Um outro exemplo. Um paciente que começa um transtorno bipolar, por exemplo, aos 50 anos. Isso é comum? Não, não é comum. E o paciente apresenta, por exemplo, sinais que ele pode ter uma doença neurológica degenerativa. Então a gente vai pedir um exame de imagem para excluir uma causa orgânica para os sintomas que ele está apresentando. Então os exames ajudam muito, eles são necessários? Absolutamente. Mas não para definir o diagnóstico. Não se faz o diagnóstico com exames. Alguém pode falar assim, doutor, mas existe pesquisa nesse sentido? Da gente encontrar exames que possam fazer o diagnóstico das doenças psiquiátricas? Olha, é o que mais se investe no mundo. Nos Estados Unidos, as pesquisas que vão nessa linha de encontrar sinais físicos que possam fazer o diagnóstico, essas pesquisas são as que mais se investe. Então existem pesquisas, se caminhou muito nesse conhecimento, mas ainda o diagnóstico é essencialmente clínico dos transtornos psiquiátricos em geral e dos transtornos do humor em particular. Então olha lá, o diagnóstico é essencialmente clínico. Não há testes para a gente confirmar o diagnóstico, ok? E não há sintomas patognomônimos. O que é isso? Patognomônimo? O que é isso? Um pato, um gnomo? O que é isso? Sintomas patognomônimos são assim, olha, aquele sintoma que o paciente apresente determina que ele tem uma determinada doença. Não existe isso. Não existe. O diagnóstico sempre é feito por um quadro, em geral um quadro complexo. Uma série de sintomas tem que ser colecionados, associados para a gente se fazer o diagnóstico em psiquiatria. Por que eu digo isso? Tem muita gente que faz isso e eu não sei até que pontos as informações disponíveis na internet, na mídia leiga, levam a isso. Sabe um sintoma que se faz um diagnóstico assim, na hora? Por exemplo, para transtorno bipolar. Ah, você gasta muito? Às vezes você pega e compra de forma exagerada? Parece que se responder sim para essa pergunta é bipolar. Só que se a gente vai ver os dados de endividamento do povo brasileiro, então mais da metade do Brasil é bipolar, né? Se for pensar assim. Tem um outro comportamento que muita gente associa a um diagnóstico, que é o comportamento da automutilação, por exemplo. Um jovem ou uma pessoa qualquer que se tem um ato autolesivo, automaticamente o diagnóstico qual é? Eu nem vou falar, vocês falam. Borderline, tá vendo como é? Tá vendo como é isso? Porque vocês vão falar, isso aí é de borderline. E na verdade nunca a gente pode fazer um diagnóstico baseado em um sintoma ou uma queixa. Sempre é um quadro complexo para se fazer o diagnóstico. Ou seja, o diagnóstico, quando a gente fala que é sindrômico, é isso que a gente quer dizer, um conjunto de sintomas que vai se fazer o diagnóstico. Agora, quais são os motivos pelos quais a gente deve fazer o diagnóstico? O diagnóstico é importante. O diagnóstico ele terá implicações clínicas, terapêuticas e prognósticas. Você sabendo o seu diagnóstico adequado, você sabe como é que é o curso da sua doença, você sabe os cuidados e possíveis limitações que você vai ter. E quando eu falo isso, eu não digo com pessimismo. Uma possível limitação, por exemplo, se o seu diagnóstico for transtorno bipolar. Noitada, a gente vai ter que evitar, você vai ter que respeitar mais o ciclo sono-vigília do que outras pessoas que não têm o diagnóstico, por isso pode desencadear crises. Então, quando eu digo limitação, eu não estou querendo dizer no sentido negativo. A gente sempre tem que pensar assim, o que é melhor que eu posso fazer por mim, dada a minha condição? E a gente tem que saber a nossa condição, daí que vem o diagnóstico. Então, quando eu digo limitação, eu acho muito importante essa mudança mental e de perspectiva no paciente.
Quando a gente tem uma limitação, essa palavra ela é muito incômoda para a gente. Ninguém quer ter limitação, né? Mas veja por um outro ângulo. Pensa assim, o que eu posso fazer de melhor por mim, dado que eu tenho uma determinada condição? Eu vou respeitar meu ciclo sono-vigília, vou perder uma noitada. Ou talvez eu vá para uma festa, eu posso até curtir a festa, mas tem que ser num dia. Não vou curtir até... Hoje em dia as festas... Hoje em dia eu fiquei sabendo que os jovens, a festa não acaba na madrugada, tem o café da manhã também. Eles saem para tomar um café da manhã junto, a festa acaba às 10 da manhã. Né? Então, um jovem, por exemplo, bipolar, tem uma limitação que ele não vai poder fazer isso, mas ele vai, curte a festa, fica com os amigos até um determinado horário, volta, dorme bem, no dia seguinte dorme bem, depois restaura o ciclo sono-vigília. Talvez uma vez por semana, dependendo do caso, isso não seja problema, mas com limite. Então, entenda a limitação dessa forma, é você fazer o melhor por você mesmo, dada a sua condição. Ok? Tem implicações terapêuticas. O tratamento, por exemplo, de um paciente depressivo, que tem diagnóstico de depressão, é diferente de um tratamento de um depressivo que tem o diagnóstico de transtorno bipolar. Então, há implicações terapêuticas. Então, pelo que a gente pode ver, muita coisa já vem com o diagnóstico, já vem orientada. Muita coisa do nosso comportamento, o que a gente esperar do prognóstico da doença do nosso futuro, seja num futuro recente ou num futuro médio prazo, e as implicações terapêuticas. Isso é mais com o médico, com o teu terapeuta, mas obviamente você está envolvido. Outros motivos, gente. Agora te diz mais respeito ao médico, uniformização da linguagem médica. Não dá para eu chamar alguma coisa de bipolar aqui, um médico nos Estados Unidos chamar de outra coisa de bipolar. A gente tem que chamar a mesma coisa. Houve um estudo muito famoso na literatura médica que comparou diagnósticos de esquizofrenia e transtorno bipolar nos Estados Unidos e no Reino Unido. No Reino Unido e em Nova York, que são culturas muito parecidas, falam até a mesma língua, mesmo assim a diferença de diagnósticos era muito grande. Como que se vai desenvolver a medicina assim? Não dá. Então eu preciso ter critérios diagnósticos objetivos para fazer os diagnósticos para que haja concordância. Se eu não tenho critérios diagnósticos bem definidos para as doenças e transtornos, não tem como comparar os estudos. Não tem como a gente estudar de forma epidemiológica a doença. E não teria como a gente fazer esse encontro aqui. E nesse encontro a gente está focando no quê? Está focando no que pacientes com depressão e transtorno bipolar, eles precisam saber para ter uma qualidade de vida melhor. Se a gente não tivesse modo de fazer esse diagnóstico preciso, nem para educar o paciente a gente teria condição. Então, muitos são os motivos pelos quais a gente deve fazer um diagnóstico adequado em psiquiatria. Mas vamos tomar cuidado também, né? Quais são os motivos pelos quais a gente tem que ter cuidado? A gente tem que ter muita responsabilidade a se fazer um diagnóstico. Vamos lá? Primeiro, o julgamento clínico é determinante para o diagnóstico. Não tem exame. Então vai ser o julgamento clínico do médico que vai determinar se o paciente tem uma doença, um transtorno ou não. E isso precisa ter muito cuidado, a pessoa precisa ter muito treinamento, experiência para fazer isso de forma adequada, para fazer esse julgamento clínico de forma adequada. Exige conhecimento e experiência, justamente por isso. Está sujeito ao viés de observação e interpretação dos sintomas. No fundo, esses 3 itens que eu coloquei aqui são um só, né? O médico precisa ser treinado, ter experiência, por quê? Porque ele vai identificar se determinada conduta, determinado comportamento, sentimento ou pensamento é um sintoma ou não. Alguns comportamentos, pensamentos, eles são normais numa determinada circunstância, mas não são normais em outra circunstância. O professor Ricardo Moreno, por exemplo, fundador do GRUDA, às vezes ele brinca, né? Há determinadas situações que um comportamento um pouco mais extrovertido é normal. Ele falou assim, olha, se todo mundo que fica muito alegre, muito agitado, fala muito, interage muito no carnaval, a gente for fazer diagnóstico, no mínimo hipomania todo mundo vai ter, né? Numa festa, enfim. Há circunstâncias em que comportamentos são normais, outras não. E cabe o julgamento clínico sobre isso, por isso que é importante, né? A confiança sua no médico. Eu garanto que muitas vezes vocês, na conversa com o médico de vocês ou com o psicólogo,
Ele falou assim, olha, isso aí está um pouquinho fugindo do normal. Você falou, não, doutor, acho que não, acho que é justificável. E entra-se nesse debate, que é muitas vezes saudável, né? Por isso que a experiência ela é bastante, ela é necessária para se fazer um bom diagnóstico e precisa tomar cuidado com isso. O diagnóstico errôneo implica riscos. O diagnóstico errado mais que existe em transtornos do humor é um paciente bipolar ser diagnosticado só como depressão unipolar. Isso implica risco, porque um paciente depressivo vai ser tratado invariavelmente com antidepressivos. E o antidepressivo isoladamente no transtorno bipolar pode implicar vários riscos. Aumento da oscilação do humor, risco de suicídio, agitação, irritabilidade, várias coisas podem acontecer por causa de um diagnóstico, do parte de um diagnóstico errado, né? E esse aqui também é importante. A gente não pode patologizar comportamentos. Muitas vezes a pessoa está tendo um comportamento, vamos dizer, normal, justificável, compreensível, e a gente não pode tornar isso doença. Exemplo, um paciente que está em luto. Hoje em dia, as pessoas entram em luto quando morre o pet, quando morre o gato, o cachorro, né? Eu, particularmente, não entendo muito isso, não. Não faz parte da minha vivência. Apesar de eu ser mais jovem que muita gente aqui, esse é um comportamento de uma geração mais recente, né? Fazer luto por causa do cachorro, né? Acho que antigamente, quando um cachorro morria, a preocupação era como é que eu me desfaço dele, né? Hoje em dia as pessoas sentem mais isso, são mais apegadas ao bichinho. Eu não posso usar o meu julgamento para julgar a pessoa. Pera, se você entrou em luto por causa de um cachorro que morreu, do papagaio, do periquito, você só pode ter entrado em depressão porque isso não é normal. Não, é um comportamento que hoje é compreensível, é normal. Então, a gente não pode usar o nosso viés para julgar isso. Então, olha só, eu falei para vocês motivos pelos quais o diagnóstico é absolutamente importante e cuidados que nós temos que ter ao se fazer o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser feito de forma precisa e correta. Olha, uma coisa que eu não gosto de ouvir, e eu vou falar para vocês por quê, é dizer assim, olha, muita calma, a gente não pode ter pressa em fazer um diagnóstico. Vamos interpretar isso direito. Eu acho que a gente não pode ser apressado em fazer o diagnóstico, mas a gente tem que fazer o diagnóstico o mais precocemente possível. Vocês concordam comigo? Se eu estiver tendo uma dor no peito irradiando para o braço esquerdo, começar a ficar mais ofegante, duvido que eu vá falar para o médico, olha, não seja apressado em fazer o diagnóstico aí, porque infarto é um diagnóstico muito grave, então seja calmo em fazer o diagnóstico, vamos esperar. Ninguém vai fazer isso. Né? Por que eu estou falando isso? Porque com relação ao transtorno bipolar, a gente ouve falar isso às vezes. Não, o transtorno bipolar é um diagnóstico muito sério, a gente tem que esperar para fazer, não pode se fazer. Eu já ouvi dizer assim, não pode se fazer numa primeira consulta, sabe? Eu já ouvi muitas coisas. Não. A gente não pode fazer o diagnóstico de forma errônea, não pode fazer o diagnóstico de forma apressada sem ter dados para isso. Mas uma vez que os dados estão coletados, né, que o quadro se configurou, tem que ser feito o diagnóstico e o paciente tem que ser comunicado do diagnóstico sim o quanto antes. Por vários motivos que a gente conversou aqui, um diagnóstico correto protege o paciente, ajuda o paciente. E as crenças erradas a respeito do diagnóstico psiquiátrico? Essas são bem legais a gente discutir. Primeiro, confundir o diagnóstico com a psicopatologia. Como eu vou mostrar para vocês, gente, e que eu já falei, o diagnóstico ele tem que ser preciso, ele não tem a pretensão de explicar a doença. Quem explica a doença é a psicopatologia, a clínica da doença, não o diagnóstico. Outra crítica aí errônea, ó. Achar que o diagnóstico é um conceito raso, por não descrever a complexidade do sujeito. Deus do céu, o diagnóstico ele não tem a pretensão nem de descrever a doença, muito menos a complexidade do sujeito. Aí usa-se termos, né, como rotular a pessoa. Esse quadro aqui eu gosto de mostrar, é de um livro famoso, que ele mostra várias camadas do transtorno depressivo. Não é? É que nem o Shrek, né? Lembra aquela cena do Shrek que ele fala que o ogro é que nem uma cebola. Como? É fedido? Que nem a cebola? Não, tem muitas camadas. A doença tem muitas camadas. Tem os sintomas nucleares da doença, como humor deprimido e desprazer. Tem os sintomas que são usados para se fazer o diagnóstico. E tem
os sintomas que configuram todo o quadro clínico. O diagnóstico ele precisa ser preciso para identificar, mas ele não precisa descrever a doença. Isso é um erro. Então, se critica o diagnóstico por isso, bobagem. Formular diagnóstico é rotular o paciente. Não, de jeito nenhum. O diagnóstico não explica nem a complexidade da doença, muito menos a complexidade do sujeito. Então, isso aí é uma crítica que a gente tem que superar, né? Critérios diagnósticos são rígidos demais. A gente ouve dizer muito isso. Mentira! Os critérios diagnósticos eles são revisados de tempo em tempo, eles mudam ao longo do tempo. Por exemplo, se daqui a alguns anos descobrirem um gene ou um exame que possa identificar a depressão, já muda todo o critério diagnóstico. Agora a gente vai ter que fazer o exame. Muito bem, gente. Essa primeira parte, então, eu quis falar sobre a importância do diagnóstico. Agora, nessa segunda parte, eu quero discutir com vocês os limites entre o normal e o patológico. Tá ok? Agora é a hora que eu vou fazer um corte.